Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje é segunda-feira, começando um novo dia na presença daquele que tem muitas bênçãos para você e também para mim. E eu quero desejar a você uma semana abençoada na presença daquele que tem muitas bênçãos para nós, tá certo? Lembrando a você que nós estamos aí de segunda a sexta, quase diariamente, com um vídeo novo, com um testemunho, com uma história extraordinária. Mas hoje, para nós, é o Salmo 91 e o verso 5. Enquanto você vai localizando ou acompanhando por aqui, porque eu já vou colocar aqui do lado da tela, é bom lembrá-lo a importância de você se inscrever no canal, de você compartilhar esse vídeo, porque compartilhando você também evangeliza e edifica muitas vidas, tá bom? E se gostou, vai lá e deixa aquele joinha especial, aquele ok, dizendo eu gostei, quero mais. Bem, o Salmo 91:5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E se quiséssemos completar ainda, o 6 diz: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pois é, não te assustarás. Como viver em um mundo cheio de armadilhas? Como enfrentar uma nova semana com tantos problemas que estão batendo à nossa porta e dizer, não te assustarás? Como é que nós trabalhamos esta realidade dentro de nós, sendo que o medo faz parte da nossa essência humana? Pois é, isso é um problema sério, né? Afinal de contas, nós sabemos que o medo, ele é um sinal vermelho sadio deixado por Deus em nossa natureza humana para nos advertir da presença do perigo, para nos deixar esperto. Como dizia o meu amigo Bento Adriano de Carvalho, o medo faz a gente ficar rápido, né? E esse medo, na verdade, ele tende a ser uma bênção quando ele nos leva para o campo da proteção em tempo hábil, a fim de nos livrar das grandes tragédias, dos grandes problemas. E diríamos até que sem o medo sadio, nós não sobreviveríamos desse mundo, porque esse mundo é um mundo de armadilhas, é um mundo cheio de percalços. Mas nós também devemos pensar que o medo pode ser exagerado, e tudo que é exagerado acaba se tornando nocivo. Há quem diga que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, porque a composição química é a mesma. E esse medo excessivo, ele é um medo imaginário, sem base, e que naturalmente destrói a nossa alma, corrompe o nosso ser. E eu, olhando para a Bíblia, eu acabo descobrindo que o medo, por exemplo, ele nos impede de produzir. Você lembra de Lucas, no capítulo 19, no versículo 21, quando aqueles trabalhadores que receberam lá um talento, um valor, eles tiveram que voltar para dar contas e prestar contas daquilo que receberam do seu patrão, e um deles diz, olha, eu enterrei, eu guardei, eu escondi, porque tive medo de ti. Ora, se ele recebeu para trabalhar, para frutificar, para fazer, reproduzir, como é que ele tem medo daquilo que é óbvio? Afinal de contas, ele era um profissional, ele era um trabalhador e deveria saber o que está fazendo. Então, o medo nos impede de produzir. O medo nos impede de sermos nós mesmos. Quando você olha para Mateus, no capítulo 14, no versículo 26, você vai ver que são homens experientes, acostumados com o mar, acostumados com a vida marinha e com a pesca, enfim, e o vento bate lá, e o que o vento faz? O vento impede aqueles pescadores corajosos, fortes, destemidos de serem eles mesmos, e se tornam como mocinhas
gritando numa sessão de cinema de um filme de terror, ai, lá vem um fantasma e tal, e era o próprio Jesus chegando. Mas o medo nos impede de lutar pelas nossas convicções, pelos nossos objetivos, de modo que nos leva a fazer coisas estupendas no sentido negativo. É o caso de Judas. Judas teve medo que o exército romano fosse sobrepujar a Jesus e que Jesus de fato não fosse dar conta de fazer com que o reino viesse. Então ele disse, eu vou colocar Jesus numa saia justa, vou colocá-lo contra os romanos, de modo que Jesus manifeste o seu poder aí e acabe com tudo. Então o medo acabou impedindo Judas de lutar pelo verdadeiro objetivo, que era a implantação do reino de Deus nessa terra. O medo, ele inibe o nosso potencial. Olha, quando você vê Adão, segundo os teólogos, era o homem mais completo que nasceu, até porque Adão não nasceu, ele foi formado pela própria mão de Deus, foi soprado o próprio sopro da boca de Deus, da narina de Adão. Adão era perfeito em todas as instâncias, mas o que é que Adão diz? Eu tive medo e me escondi. Então o medo, ele faz coisas terríveis. Claro, poderíamos dizer tantas outras coisas que o medo faz. O medo rouba o nosso sono, nos faz ver coisas que não existem. O medo projeta angústias para a vida real, tornando-as em monstros que vêm para nos devorar. Então o medo é terrível, ele rouba a nossa paz. Mas, veja, o medo, ele se desdobra em alguns termos tão antigos quanto a raça humana e tão presentes quanto a realidade de eu e você existir. Por exemplo, o medo, ele se desdobra em histerismo. E o que é o histerismo, senão uma condição que pode imitar os sintomas de quase todas as doenças e produz um cidadão, um indivíduo que nós chamamos de hipocondríaco. Ele precisa estar no médico todos os dias, ele precisa estar na farmácia todos os dias, ele precisa tomar todo tipo de remédio. E eu já conheci gente que dizia, opa, o vento mudou de direção, preciso ir ali tomar um remédio para evitar que tal doença venha sobre mim. Então, o hipocondríaco, ele procura, na verdade, uma cura para uma doença que não existe. E o hipocondríaco espiritual não é muito diferente, porque ele para de olhar para Cristo e começa a olhar para dentro de si. Claro que se eu olhar para dentro de mim, nenhum bem verei, ou muito pouca coisa que se aproveite, porque eu sou humano, fraco, falho, falível, cheio de limitações e erros. Mas quando eu vou olhar para mim e descobrir todos esses meus defeitos, eu volto o meu olhar para o meu Salvador, para Cristo. Ele é perfeito. Ele é a justificação pelos meus pecados diante do Pai que é perfeito. Então eu acabo descansando nos seus braços sempiternos. É Ele que me dará o acesso às mansões celestiais. Nós temos um outro desdobramento do medo, que é a neurose da ansiedade. Será que nós somos ansiosos? Ora, nós somos ansiosos. Afinal de contas, esse medo, essa opressão de que algo terrível vai acontecer, seja ele da natureza que for, nós não sabemos explicar, mas esse medo nos trará a neurose da ansiedade. E a ansiedade, ela é tão terrível porque ela acaba evoluindo e nos trazendo a chamada condição psicossomática, quando a alma adoece e expulsa para o corpo essas doenças, trazendo dificuldades sérias para a nossa vida. Mas o medo ainda se desdobra na tal da fobia, que é o medo de algum objeto inocente que não pode fazer nada. Eu tenho medo de bola, eu tenho medo de boneca, eu tenho medo do mar, né? Que é a talassofobia. E aí tem tantas fobias inocentes, de coisas que não podem fazer nada por nós ou contra nós, e mesmo assim nós temos medo. Mas o medo também
ele se desdobra na obsessão. E a obsessão por pensamentos, essa opressão que sofremos na área dos pensamentos, que não fazem parte da nossa personalidade, são pensamentos até em algum aspecto nojento, e nós desejamos recuar com terror, e acaba se tornando uma obsessão, porque nós caímos naquela armadilha do o mal que eu não queria, o mal que eu queria evitar, esse eu acabei atraindo para mim. Isso é uma obsessão. A compulsão é um outro desdobramento do medo, que nada mais é do que o desejo insistente de fazer alguma coisa louca e absurda. Deixa eu perguntar para você, você já não esteve aí dentro de um metrô, num ônibus, num avião, no meio da multidão, e de repente sentiu uma vontade louca de, sei lá, de tirar a roupa e sair correndo, sair gritando, chutar todo mundo, bater em todos? Pois é, isso é compulsão, nada mais é do que uma forma de medo. Medo de estar naquele lugar, medo de enfrentar coisas novas, medo de encarar a realidade, medo de traçar novos projetos, vira uma compulsão, né? E essa compulsão, inclusive, pode levar a pessoa à tendência ao suicídio. Então, de um lado, ele se sente compelido a fazer uma loucura, do outro, ele sabe que aquilo está errado, que não deve ser feito, que aquilo não é da sua natureza, e essa luta dentro de si, esse medo gera uma certeza: preciso acabar com tudo, e aí você sabe onde termina, né? E aí temos o tal do nervosismo. Quem não é nervosinho, né? Mas a característica geral desse nervosismo associado às características do medo é, acima de tudo, a insatisfação, a sensação de ter sido abandonado, não somente pelos outros, mas pelos seus próprios recursos. E aí acaba dando falta de interesse das coisas reais, acaba se fixando em coisas não naturais e fica olhando a vida pelo aspecto mais sombrio. Bom, para todos esses temores, para todas essas formas de medo, Deus deixou uma expressão que, segundo os teólogos, está contida mais de 360 vezes na Bíblia Sagrada, a expressão não temais. E é interessante porque, segundo os conhecedores, há uma expressão não temais para cada dia do ano. E esse não temais faz parte da Bíblia Sagrada como uma essência, porque os mensageiros de Deus estão a dizer todos os dias: não temais, entrega o teu caminho ao Senhor, rola o teu fardo sobre ele, confia nele. O que nós podemos fazer, pastor, para não temer, para viver uma vida verdadeira, para estar dentro do processo verdadeiro que Deus estabeleceu para o ser humano? Bom, 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João, inspirado por Jesus, diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Você quer não ter mais medo? Você quer ser corajoso? Ame. Quem ama está inflado de coragem. Quem ama não tem medo de nada. Quem ama enfrenta um exército. Davi disse: olha, eu sei que eu não sou soldado, eu sei que eu não sou lutador, que eu não estou acostumado a estar em um campo de batalha, e nem as armaduras de Saul servem em mim. Mas olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, um leão, um urso, quando vinha, eu rasgava pelo meio, porque eu amo fazer o que faço. Se você amar fazer o que você faz, que é cuidar da sua família, que é cuidar do seu corpo, que é cuidar de agradar a Deus em toda a sua palavra. E aí resta uma pergunta para nós:
Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de muitas coisas, mas o medo saudável, o medo salutar, o medo que impõe limites e respeito às coisas perigosas. Só isso, porque no demais levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e se for preciso direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Então, estou aqui, não sou digno de nada, mas aceito o teu perdão, aceito o teu amor, aceito a tua graça sobre a minha vida. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, lembrando o que o salmista nos disse: não te assustarás com o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Te assusta não, meu irmão. Dias sombrios estão por vir, mas aquele que confia no Senhor permanece firme como os montes de Sião, não se abalam e ficam na presença do Senhor para sempre. Continue confiando nele, porque ele foi, ele é, ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço. Eu te espero no próximo vídeo.